Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, prestes a ministrar. O momento que estava inundando o seu coração, a ansiedade, o desespero que se achou no coração deste homem. O texto fala que Jesus está cercado de uma multidão, é porque havia cerca de dezenas, centenas e até milhares de pessoas que estavam ao redor do mestre. Fomos aqui impactados pela ministração do primeiro período. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom é podermos estar aqui nesta noite adorando o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa redenção, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo 36. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, prestes a ministrar mais uma vez a palavra de Deus, e ao nosso pastor presidente, Haroldo Mitsuji Yamamoto, pela oportunidade que me foi confiada. Também agradecer a missionária Raquel, que é a primeira coordenadora do ciclo de oração geral, bem como a missionária Isabel, que é a segunda coordenadora, pela oportunidade de poder estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Eu quero, antes de fazer a leitura deste texto sagrado, também parabenizar o ciclo de oração geral, aleluia, por mais um ano que o Senhor tem concedido de vitória na sua presença. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Todos acharam aí? Marcos capítulo de número 5, versículo 36, o versículo escolhido como tema do 21º Congresso Geral do Ciclo de Oração. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Vou convidar toda a igreja ao som de 3 para fazermos menção deste texto em nome de Jesus. 1, 2, 3. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Vire para seu irmão, para sua irmã e diga: não temas, crê somente. Aleluia. 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 Podemos sentir a presença de Deus neste lugar. Deus está neste lugar. E aonde Deus está, coisas extraordinárias acontecem. Aonde Deus está, milagres acontecem. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele te trouxe aqui nesta noite, aleluia, para reservar esta noite como uma noite que marcará a sua história, que marcará a sua vida, porque o Senhor há de tocar a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Podeis assentar.
Louvamos a Deus também pela vida da missionária Adriana, que esteve aqui nos abençoando no primeiro período, ministrando a palavra do Senhor. Fomos aqui impactados pela ministração do primeiro período e nós vemos como o medo ele pode nos paralisar e até mesmo nos impedir de desfrutar das bênçãos e milagres de Deus. Que Deus abençoe a missionária Adriana, também o pastor Renato, bem como a congregação ali de Coçai. Amados, estamos diante de um texto sagrado e quando nós olhamos para este texto, dentro do seu contexto, vemos aqui a trajetória de um homem cujo nome é Jairo e sua filha estava enferma, sua filha estava doente, sua filha estava à beira da morte. Lendo esse texto, eu me identifico um pouco com essa situação, com esta narrativa, visto que um dia eu estive numa situação semelhante a esta. Um dia eu estive com a minha filha à beira da morte. E eu posso imaginar, com conhecimento de causa, o que esse pai estava passando. O sofrimento que estava lhe abatendo a alma. O sofrimento que estava inundando o seu coração. A ansiedade e o desespero que se achou no coração deste homem. Nós vemos, amados irmãos, que o versículo de número 21 diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. É normal nós vermos nos evangelhos quando Jesus ele estava exercendo o seu ministério terreno, para onde ele ia, afluía uma grande multidão. Muitas pessoas queriam ouvir o discurso de Jesus, as palavras que saíam dos seus lábios. Outras pessoas precisavam e necessitavam, quem sabe, de uma intervenção divina. E automaticamente, ao ouvir que Jesus estava em determinado lugar, eles logo iam em direção a Jesus para estar perto dele, para ouvir as suas palavras e também, quem sabe, para desfrutar de um milagre da parte de Deus. E quando olhamos para o versículo 21, nós vemos que o versículo 21 afirma que Jesus está cercado de uma multidão. Quando o texto fala que Jesus está cercado de uma multidão, é porque havia cerca de dezenas, centenas e até milhares de pessoas que estavam ao redor do mestre. E logicamente, irmãos, era difícil poder destacar alguém no meio da multidão. Para que alguém fosse destacado no meio de uma grande multidão, é por alguma razão. E quando nós olhamos para o caso de Jairo, vemos que ele foi destacado justamente neste episódio, em meio a essa multidão, porque ele era uma pessoa importante. Provavelmente abriu-se um caminho para que no meio da multidão Jairo pudesse chegar até Jesus. Nós vemos que o desejo de todos era que eles pudessem chegar até Jesus, estar perto de Jesus e até mesmo poder tocar Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, nos evangelhos, nós vemos pessoas tocando Jesus, bem como pessoas sendo tocadas por Jesus. E aqui nós vemos, irmãos, que Jairo
ele se destacava entre a multidão. Quem era Jairo? Podemos ver, irmãos, que o versículo 22 agora vai dizer que Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. E quando ele tem a oportunidade de se achegar até Jesus, o versículo 22 vai dizer, irmãos, que ele, vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo era uma figura importante no meio da sociedade judaica. Jairo, ele era um líder da sinagoga, era alguém que fazia parte de uma estrutura religiosa, era alguém que conhecia os trâmites, todos os ritos e toda a lei de Deus. A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos e os profetas, e ali eles aprendiam e ensinavam os caminhos do Senhor aos seus filhos. Jairo, ele tinha uma responsabilidade da supervisão do culto. Jairo cuidava dos rolos da escritura, administrava e cuidava do edifício onde a sinagoga estava. O líder da sinagoga era um homem respeitado. O líder da sinagoga era um homem influente no meio da sociedade. Ele era provavelmente fariseu. E como fariseu, talvez, quem sabe, por um bom tempo, Jairo foi um crítico do Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos no Novo Testamento que os fariseus, que eram aqueles que estudavam a lei, eles se encontravam incomodados com os ensinos do Mestre, com os ensinos de Jesus, porque muitos ensinos do Mestre os confrontava. E quando nós olhamos para a nação de Israel, a nação ela esperava um Messias político. A nação esperava alguém que pudesse submeter a estrutura que já estava montada. E Jesus nunca se submeteu à estrutura religiosa do seu tempo. Mas por quê? Porque ele não veio para ser o rei de Israel. Ele não veio para exercer um reinado político, assim como a nação esperava, assim como os religiosos da sua época esperavam. Mas nós vemos que Jesus, ele veio com um propósito. E o principal propósito da vinda do Mestre, dele ter manifestado em carne nesta terra, era justamente a redenção da raça humana. Era salvar o pecador, aleluia, dos seus pecados, e assim trazer a libertação e a reconciliação com Deus através da obra que ele estaria concretizando mais à frente, quando ele ali haveria de se entregar à cruz do Calvário. Nós podemos ver, irmãos, aleluia, que eles estavam sempre confrontando Jesus. Quem sabe Jairo pertencia a este grupo, a um grupo daqueles que não assimilavam os ensinos de Jesus como Senhor e Salvador. Não, eles não assimilavam. Automaticamente, irmãos, eles nutriam ódio em relação ao Mestre, em relação a Jesus. E por que Jairo foi ao encontro de Jesus? Porque a sua filha estava muito doente. Amados, para um líder da sinagoga, para alguém que estava envolvido em toda aquela estrutura religiosa da sua época, que constantemente atacava Jesus com veemência, atravessar a multidão e chegar até Jesus e jogar-se aos pés do Mestre e adorá-lo, é verdadeiramente porque, aleluia, ele estava crendo, aleluia, que Jesus não era um homem comum. Jesus, ele não era mais um religioso que aparecia
boca. Aleluia. Jairo estava sofrendo. A sua filha estava à beira da morte. O seu bem maior, o seu maior tesouro. Ai, irmãos, como é bom ser presenteado por Deus com filhos. Quantos pais tem aqui? Quantas mães tem aqui? Ai, irmãos, como é maravilhoso podermos ter filhos, ser herança de Deus, presente de Deus. Mas quando nós olhamos para a história deste homem, nós vemos, irmãos, que este homem tinha a sua única filha como um tesouro precioso, a qual ele amava, a qual ele cuidava, a qual ele de maneira nenhuma queria perdê-la. E nós vemos que a sua vida estava indo de mal a pior. A sua filha estava definhando em detrimento da enfermidade que estava sobre a sua vida. E aí Jairo, ele vai de encontro a Jesus, aleluia. Mas por quê? Porque, irmãos, Jairo, aleluia, ele já com certeza estava acompanhando Jesus, a trajetória do mestre, aquilo que se falava a respeito do seu ministério e os milagres que eram realizados no meio da nação. E nós vemos, irmãos, que Jairo com certeza ele começou a gerar fé no seu coração, e assim sendo, ele creu que Jesus era o próprio Deus humanizado, aleluia. Era aquele que poderia trazer a solução diante da ansiedade, diante do desespero da sua alma. Ele sabia que nada havia adiantado, visto que com certeza ele havia recorrido aos médicos. Com certeza, irmãos, ele já havia tentado de todas as formas levar a sua filha para que ela pudesse desfrutar de saúde. Mas nós vemos que nada adiantou. Nem a sua religião, nem a sua religiosidade, nem toda aquela estrutura religiosa pôde trazer solução para a vida de Jairo. Nós podemos ver o versículo de número 23. O versículo de número 23 vai dizer que Jairo, tendo se prostrado, se lançado aos pés de Jesus, Jairo, ele insistentemente suplicou a Jesus em prol da sua filha. Ele diz: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva. Aleluia, Jesus. Glória. Ele sabia que Jesus era Deus. Ele sabia, aleluia, a porta que ele estava batendo. Aleluia, Jairo, ele foi no lugar certo. Quantas pessoas, irmãos, diante da adversidade, quantas pessoas diante de suas situações adversas na vida procuram muitas portas e às vezes essas portas não podem auxiliar em nada e a situação só piora, a situação só fica mais difícil. Mas Jairo, ele foi no lugar certo, aleluia. Irmão Simão, diga: Jairo, ele foi de encontro à pessoa certa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O desespero de um pai que estava prestes a perder a sua filha. Sua causa era urgente. Interessante observar, irmãos, que o texto vai dizer no versículo 24 que Jesus atendeu o pedido daquele pai. O versículo 24 vai dizer: e foi com ele e seguiam uma grande multidão. Aleluia. Jesus, ele foi com Jairo. Jesus, ele viu o desespero de Jairo. Jesus contemplou a dor daquele pai. Ah, irmãos, eu quero te dizer nesta noite que Jesus, ele está te vendo.
Jesus, Ele sabe o que você passa. Jesus, Ele contempla a sua dor. Jesus, Ele sabe as lágrimas e conhece as lágrimas que você tem derramado diante dEle. Saiba de uma coisa, Jesus, Ele se importa com cada um de nós, aleluia. Jesus, Ele não faz acepção de pessoa, aleluia. Quando Ele ouve a súplica persistente, perseverante daquele pai, o texto diz, versículo 24, que logo Ele foi com Jairo em direção à sua casa, e a multidão acompanhava. Aquela filha estava trazendo uma preocupação tão grande ao coração daquele pai. E nós, pais, quantas vezes ficamos preocupados em relação à vida ou até mesmo circunstâncias que muitas vezes os nossos filhos estão passando e enfrentando? Não é mesmo? É tão bom termos filhos na presença de Deus. É tão bom termos filhos caminhando na presença do Senhor, crescendo, temendo ao Senhor, e tendo prazer de fazer a obra do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o maior presente que um pai ele pode ter. Tem muitas pessoas que estão preocupadas em relação aos seus filhos. Mas por quê? Porque quando era pequeno, era tão obediente. Quando era pequeno, estava pronto a fazer tudo aquilo que o pai e a mãe pediam. Mas de repente se tornou um filho rebelde, uma filha rebelde, um filho desobediente, uma filha desobediente. Quem sabe começou a andar com mais companhias. Assim aconteceu, irmãos, lá na minha casa no Brasil. Minha mãe, aleluia, estava com os filhos na igreja, e o meu irmão mais novo, ele começou a andar com mais companhias. E ele começou a se enveredar por caminhos. E minha mãe falou: filho, não é bom você ficar andando com essas companhias. Não, eu estou falando de Jesus. Não, eu vou levar ele para a igreja. É a desculpa de muitos irmãos que acabam se iludindo com as coisas do mundo e começam a acompanhar companhias. E há caminhos, a Bíblia diz que parece ser bom, mas são caminhos de morte. Quantos filhos se afastaram do Senhor? Assim como meu irmão, minha mãe falou com ele, mas ele não deu ouvido à voz dela. Ele se afastou dos caminhos do Senhor. Quando eu fui ao Brasil em 2003, encontrei meu irmão afastado dos caminhos do Senhor. E na verdade é difícil para um pai e uma mãe ter filhos distantes de Deus. Filhos que muitas vezes estão trilhando o caminho dos vícios, trilhando o caminho das drogas. Quantas vezes filhos estão totalmente entregues à prostituição, andando com mais companhias, refletindo em si mesmo a morte espiritual. Amados, e quando os filhos ficam doentes, como foi dito aqui, algumas vezes, quando a mãe vê um filho doente, se ela pudesse, ela trocaria. Ela desejaria estar no lugar daquela criança, no lugar da filha, no lugar do filho, porque ama e não quer ver os filhos sofrer. Eu imagino que este era o mesmo sentimento que houve no coração de Jairo. Se ele pudesse, ele queria estar no lugar da sua filha. Jairo amava a sua filha, se importava com ela, e ele estava fazendo o que estava ao seu alcance para que ela pudesse viver, para que ela não morresse. E nós vemos que Jairo ele se humilha diante do Senhor. Jairo suplica insistentemente diante de Jesus. E nós vemos que Jesus ele atendeu ali o pedido de Jairo. E ele foi para a casa de Jairo. Interessante observar, irmãos, que o versículo 25 ao versículo 34 vai nos falar a respeito de outra história que já foi mencionada aqui nesta noite. Nós vemos aqui que há duas histórias que se mesclam justamente neste episódio, justamente em meio a esses acontecimentos. E quando nós olhamos, irmãos, para o versículo 24 em diante,
Marcos ele narra a história de uma mulher que havia 12 anos estava sofrendo com fluxo de sangue. E quando nós olhamos para o doutor Lucas, no capítulo 8 do seu evangelho, no versículo 42, Lucas ele vai dizer, bem como Marcos ele afirma aqui no final do texto, que esta menina ela tinha 12 anos. Ou seja, quando a filha de Jairo nasceu, quando Jairo estava se alegrando com o nascimento da sua filha, aquela mulher foi acometida de uma enfermidade. A mulher que aparece aqui neste texto, ela começa a sofrer uma enfermidade porque ela tinha um fluxo de sangue na sua carne, uma hemorragia que não cessava, uma hemorragia constante. E a situação dela era difícil, porque, irmãos, o texto vai dizer que ela havia padecido com muitos médicos, e ela despendeu tudo quanto tinha com a medicina da sua época, querendo ser curada, querendo ser restaurada da sua saúde. Mas o texto ele vai dizer que a situação daquela mulher só piorou. O versículo de número 26 nos afirma isso. Mas interessante que o versículo número 27, irmãos, vai dizer que esta mulher que surge neste episódio, nesta narrativa, ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Ela estava sofrendo. Irmãos, não era um dia, não era uma semana, não era um mês, não era um ano. Ela já estava sofrendo 12 anos. 4.380 dias sofrendo. Mas ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, irmãos, a sua vida mudou. Por quê, pastor? Porque a fé brotou no seu coração. Aleluia. Irmãos, fale de Jesus. Não deixe de falar de Jesus. Fale com convicção. Fale com fé. Diga para todos que Jesus ainda salva. Diga que Ele liberta. Diga que Ele transforma. Diga que Ele cura. Diga que Ele ressuscita até mesmo os mortos. Continue falando de Jesus. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é fonte geradora de fé. Aleluia. A palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia. O apóstolo Paulo, mais à frente, vai dizer que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo, porque o evangelho é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia, Jesus. Glória. Como se dá a salvação? Por meio da fé. Bendito é o teu nome. A salvação, ela vem por meio da fé. Mediante o evangelho que é exposto. Aquela mulher estava sofrendo. Aquela mulher estava enferma. Aquela mulher estava numa situação difícil. Porque, irmãos, dentro da cultura judaica, ela era considerada imunda. Não podia viver uma vida social como as outras pessoas. Porque tudo aquilo que ela tocasse se tornava imundo. Então ela tinha de ficar separada da sociedade. E nós podemos ver, irmãos, que as palavras que ela ouviu foram palavras que transformaram a sua vida. Foram palavras que geraram fé no seu coração. Foram palavras que levou ela a ter uma atitude. Por quê? Porque, irmãos, a fé se manifestou em ação. Aleluia, aleluia. A fé dela se manifesta em ação. Porque ela diz consigo mesmo: esse Jesus é muito poderoso. Esse Jesus que fizeram menção dele é muito poderoso. Aleluia. Esse Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Eu tenho certeza de que se eu chegar perto de Jesus, Ele vai me curar.
Todo-Poderoso. Eu creio que não será nem necessário Ele me tocar. Tu és poderoso e fiel, Jesus. Bendito é o teu nome. Irmãos, o Jesus que nós servimos é o Todo-Poderoso. Jesus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nele não há sombra de variação, nele não há mudança. Ele operou no passado, continua operando hoje. Aleluia. Esse é o Deus que você crê, amém? Pergunta para o seu irmão aí. Esse é o Deus que você crê? Você crê num Deus poderoso? Aleluia. Esse Deus é poderoso. Irmãos, e a fé daquela mulher me chama a atenção. Porque ela disse: eu não preciso nem que Ele me toque. E eu não preciso nem tocar nele. Ele tem tanto poder que se eu tocar tão somente nas orlas da sua veste, eu vou ficar curada. Irmãos, a Bíblia diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Bendito é o teu nome, Jesus. O que é fé? É o fim e fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Aleluia, Jesus. Aleluia, eu sou desempregado. Aleluia. Começa a ter um emprego pela fé. Aleluia. Ah, pastor, eu estou doente. É problema de coluna. Eu estou doente. É problema de rins. Pastor, eu estou doente. Estou com asma, com bronquite. Pastor, eu fiz uns exames. E os exames não foram positivos. Eu não ouvi o que eu gostaria de ouvir diante dos exames que eu fiz. Aleluia. Creia que Deus está no controle da tua vida. Ele é aquele que dá vida e sustenta a vida. Ele é aquele que faz milagres. Você crê? Você crê? Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Se eu tão somente tocar. Para onde Jesus estava indo? Para a casa de Jairo. A multidão, o texto vai dizer que a multidão apertava Jesus. A multidão tocava Jesus. E de repente, tendo a fé daquela mulher se manifestada em ação, ela saiu da sua casa. Ela foi de encontro a Jesus no meio da multidão. Creio que para Jairo, a multidão abriu porque ele era importante. Mas aquela mulher, não sei como ela chegou, mas ela chegou. E ela tocou nas orlas da veste de Jesus. Aleluia. E interessante observar, aleluia, que quando ela toca, ela sente já cura. Ela sente um milagre. É desse jeito, irmãos. Quando tocamos Jesus pela fé, nós já começamos a sentir um milagre antes mesmo do culto terminar, antes mesmo da oração final. Nós começamos a receber da parte de Deus, aleluia, porque quando nós estamos ligados no trono da graça, quando nós estamos sensíveis e quando nós estamos tocando Ele com fé, o milagre se manifesta. Ora, amante, alabra, surienda. Irmãos, interessante observar que Jesus, ele, diante daquele toque, Jesus, ele percebe que foi um toque diferente. Porque ele sentiu que saiu poder. Ele sentiu que saiu virtude. E quando Jesus, ele sente que sai poder, que sai virtude de si, ele diz assim: quem tocou nas minhas vestes?
onde Jesus perguntou? Para quem Jesus perguntou? Ele parou e perguntou. Estavam os discípulos ao redor. Ele disse assim: quem tocou nas minhas vestes? Ela tocou aonde? Nas vestes. Ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. Aí Jesus, ele disse: quem tocou nas minhas vestes? Irmãos, Jesus para e começa a questionar. E os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, a multidão te comprime, a multidão te aperta, e o Senhor está dizendo: quem me tocou? E naquele momento, irmãos, aquela mulher, ela tinha que testemunhar o milagre, como foi dito aqui. Aleluia! Aleluia! Às vezes nós recebemos um milagre da parte de Deus e nós temos que contar, nós temos que falar daquilo que Jesus fez na nossa vida, daquilo que Jesus operou na nossa família, daquilo que Ele fez. Fale daquilo que Ele já fez na tua vida. Às vezes isso vai ser o suficiente para gerar fé no coração de alguém, assim como ela ouviu falar de Jesus e o coração dela se encheu de fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Fale de Jesus. Testemunho, dá um testemunho. E agora imagina, como disse o pastor Haroldo, né? A cabeça de Jairo. Jairo com pressa. Jairo com a sua filha à beira da morte. Jesus, ele para e começa a fazer pergunta. Indagar: quem tocou na minha roupa? Quem tocou nas minhas vestes? Imagina, irmão, desespero. Eu acho que dobrou o desespero no coração de Jairo. Mas, irmãos, o texto vai dizer que a mulher, versículo 33, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Aí naquele momento, Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Aleluia. E quando Jesus estava atendendo a mulher e falando essas palavras para aquela mulher do fluxo de sangue, que já estava curada, alguém chega com uma má notícia. Não, má notícia não, alguém chega com uma péssima notícia. Porque já ele estava ali, ansioso, desesperado, esperando Jesus, diante da indagação, e aquela mulher testemunhando diante deles. E de repente, irmãos, alguém vem na casa dele e diz: a tua filha já morreu. Por que incomodas ainda o mestre? Irmãos, e foi justamente diante dessas palavras que Jairo, o principal da sinagoga, tinha ouvido, que Jesus, ele diz: não temas, crê somente. Jairo, não temas, crê somente. Ai, irmãos, como foi aqui encenado, né? Interessante que no caso de Lázaro, que estava doente, enfermo, mandam a notícia para o mestre, e o mestre vai dizer em outro episódio, outra narrativa, que aquela enfermidade era para a glória de Deus. E Jesus ainda fica dois dias no lugar onde estava, e dizendo para os discípulos: olha, ele está dormindo. E eles não podiam compreender. Nós vemos, irmãos, que Jesus, ele chega na hora certa. Jesus, ele não se atrasa. Jesus, ele chega na hora certa. E Jesus estava dizendo: não temas, crê somente. Porque, irmãos, aonde há ansiedade, isso demonstra o que? Falta de fé. Aonde há medo, desespero, isso demonstra falta de fé. E Jesus, ele teve que dar aquela palavra a Jairo, dizendo: não tema, Jairo, creia somente.
Aleluia, creia somente. Vira ao seu irmão e diga: não temas, creia somente. Aleluia, aleluia. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não sei mesmo, mas Deus sabe. Deus tem visto a tua aflição. Deus tem contemplado a tua dor. Aleluia. E Deus está dizendo nessa noite, mais uma vez: não temas, crê somente. Bendito é o teu nome, Jesus. Quando os nossos recursos se acabam, Jesus ele nos encoraja a crer. Jesus ele nos encoraja a confiar. A Bíblia Sagrada, irmãos, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele deve crer que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Lucas 1,37 vai dizer, irmãos, que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Aí quando nós vamos mais à frente, nós vemos que Jesus ele dá sequência à jornada. Jesus ele chega à casa de Jairo. Interessante, irmãos, que quando Jesus ele vai, no versículo 37 vai dizer que ele não permitiu que alguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João. Jesus foi para a casa de Jairo e levou Pedro, Tiago e João. Aleluia! Glória a Deus! Eles tinham que ter essa experiência. Eles tinham que estar do lado de Jesus para ver, aleluia, Jesus realizando aquela ressurreição. É interessante observar, irmãos, que mais à frente, lá na frente, Deus usa quem? Pedro, para ressuscitar uma menina. Aleluia! Às vezes Deus nos dá experiências de acompanhar, de fazer a obra, de ver a situação, de ir com o nosso pastor, ou com a missionária, e a gente nem sabe que Deus está preparando o vaso, aleluia, para usar lá na frente, para operar o mesmo milagre, para operar a mesma maravilha, através do dom do Espírito Santo de Deus. Interessante observar, irmãos, que quando eles chegam ali na casa do principal da sinagoga, Jesus viu um alvoroço. Ele chegou na casa, ele entra naquela casa e havia um alvoroço ali. As pessoas estavam chorando. E naquela época, irmãos, existia ali pessoas que ganhavam dinheiro com isso. Quando alguém morria, a pessoa era contratada para ir lá chorar em detrimento à morte daquela pessoa. E quanto mais lágrima derramava, mais lágrima chorava, eu acho que o bônus era maior. E Jesus chega ali, havia um povo chorando. Claro que havia familiares que estavam tristes, mas quem sabe tinha alguém fazendo baito lá, chorando a morte daquela menina. Tanto é, irmãos, que Jesus ele chega, vê aquele alvoroço, e ele diz: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Interessante que, irmãos, as lágrimas que estavam sendo derramadas se converteram em zombaria. Se converteram em zombaria. Porque o texto vai dizer que eles começaram a rir de Jesus, a rir das palavras do Mestre. Quantas vezes, irmãos, as pessoas zombam da sua fé? Quantas vezes os incrédulos zombam de nós? Quantas vezes diante da morte nós estamos dizendo: vai viver? Diante da enfermidade nós estamos dizendo: Jesus vai curar. E tem alguém rindo, alguém zombando, incrédulos. Sabe o que Jesus faz? Bota todos os incrédulos para fora. Aleluia!
Vai sair. Por favor, me dá licença. Irmãos, ficou somente ele, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E os incrédulos não podiam estar ali. Tiveram que sair. E os zombadores, aqueles que riam da fé de Jesus, aqueles que riam das palavras de Jesus, não puderam participar do milagre. Irmãos, Deus não opera na incredulidade. Você sabia? Deus não opera na incredulidade. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, vai dizer na sua epístola que a fé, a incredulidade é como a onda do mar que é lançada de um lado e para o outro. Tiago fala de fé. Onde há incredulidade, Deus não pode operar. Mas, como a missionária Silvana ela mencionou aqui hoje, aquela mulher bem dito que não tinha nada, mas ela tinha sim, né, missionária Silvana? Um pouquinho de fé. Ela tinha um pouquinho de fé. Irmãos, aleluia, aleluia, aleluia. Xaramanagachura, tem um pouquinho de fé aí? Tem fé aí? Tem fé no seu coração? Você ainda crê no milagre? Você crê que Deus abre porta? Você crê que Deus cura? Você crê que Deus, Ele pode mudar a história do seu filho? Que Deus, Ele pode salvar a sua filha? Que Deus pode tirar das garras do diabo? Você crê no poder da oração? A Bíblia vai dizer que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Tiago lhe diz, aleluia, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes está desesperado, está desesperada, derramando lágrimas. Quantas vezes minha mãe derramou lágrimas? Hoje ela está com o Senhor. Ela não presenciou milagre, mas a oração dela alcançou meu irmão. Ela orava pelo André, para Jesus trazer o André de volta. Eu orava. Uma noite eu acordo aqui no Japão. Eu tive um sonho muito ruim com ele, que ele estava passando pelo vale da sombra da morte. Eu liguei para ela, falei: mãe, está tudo bem com o André? E ela falou: filho, eu estava orando essa madrugada e Deus me mostrou. Quando ele chegou em casa, eu falei: André, onde você estava? E ele disse: mãe, chorando. Deus me livrou da morte. Ele estava ali com seus amigos e chegaram ali pessoas ali para tirar a vida, irmãos, e poupar a vida dele. Não somente esse episódio, mas outros episódios também, que Jesus livrou. Às vezes seu filho está distante, está nas drogas, está na prostituição, está com má companhia. Aleluia, não desista de crer, não desista de orar. Aleluia, pedir dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Aleluia, vire para sua irmã e diga: persevera na oração, mais um pouquinho, persevera, persevera. Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai tirar das garras do diabo, Deus ainda vai mudar a história dele. Aleluia, Jesus. Deus é o esposo, Deus é a esposa, Deus restaura casamento, Deus ainda cura. É por isso que Jesus entrou na casa de Jairo. Jesus entrou para mudar a história daquela família. Jesus entrou para trazer cura e restauração. Ela estava morta. Jesus entra aonde a morte está. E a morte tem que obedecer ao Mestre. Oh, ele é poderoso ou não é? Jesus é poderoso ou não é? Irmãos, o texto vai dizer, aleluia, que Jesus é o segundo poder que opera dentro de cada um de nós. Tem fé aí? Aleluia. Tem um pouquinho de fé aí? Aleluia. Aleluia, eu quero te dizer que Deus tem milagre para a tua vida.
Deus tem milagre para a tua casa. Deus vai entrar nesta causa. Deus vai trabalhar. Deus vai salvar, reconciliar. Deus, Ele tem poder para curar e até mesmo dos mortos ressuscitar. Vamos orar? Irmãos, tem pessoas que entraram aqui. Vai tudo bem. Assim como ia tudo bem na casa de Jairo, né? A criança nasceu. Ela estava bem com saúde. Mas havia alguém sofrendo. A mulher do fluxo de sangue já estava sofrendo. Às vezes tem aqueles que entram na igreja, estão na bonança, tudo bem. Mas às vezes tem aqueles que entram e só Deus sabe como é que você saiu da sua casa, como é que você deixou o seu lar. Só Deus sabe. Aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus tem vitória para a tua vida. O próprio Jesus disse: se creres verás a glória de Deus. Aleluia, se você crê, você vai ver nesta noite Deus se manifestando, Deus intervindo, Deus mudando o quadro. Ramanagashúria, labrachéria. Você vai começar a olhar não com a ótica humana, mas com a visão da fé. Aleluia, com a ótica da fé. Eu quero te convidar aqui hoje. Aleluia, se você tem uma causa, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. O que te traz ansiedade? Bendito é o teu nome, Jesus. O que está te levando ao desespero? Santo, poderoso e fiel, Jesus. Os obreiros vão auxiliar, afastando aí as duas primeiras fileiras de cadeira, pelo menos, porque vai vir muita gente aqui. Jesus, irmãos, Ele está neste lugar. E aonde Ele está, alguma coisa acontece. Aonde Ele está, o milagre se manifesta. Aonde Ele está, Ramanagashuriana Ramashéria. Aramanchuída, Canda, Labra, Surianda. Bendito é o teu nome, Jesus. Quando Ele fala, o milagre acontece. Você crê que você vai sair daqui curado hoje? Você crê que Deus vai tomar os seus filhos das mãos dele? Aleluia. Coloque eles aí em oração. Coloque o seu esposo aí, a sua esposa. Quem sabe você não é só hoje. Jesus. Aleluia. Quem sabe você está indo sozinha para a igreja. Mas aleluia, Deus, Lemanagashuriana, está entrando hoje. Lamanagashuriana, Lepachúria. E logo, logo, você não vai sozinha para a igreja, não. Seu marido vai contigo. Porque Jesus, Ele vai convencer o pecado. Lamanagashuriana, vai levar o arrependimento. Vai fazer uma grande obra. E você vai testemunhar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem aqui, ó, uma alma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se há mais alguém que quer aceitar Jesus, porque Jesus salva, vem aqui à frente em nome de Jesus. Se há mais alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça o sinal assim com a sua mão. Glória a Deus, aleluia. Você está distante, deixou Jesus, abandonou a igreja. Quem sabe você veio hoje. Deus está te chamando de volta. Aleluia. Deus tem um plano na sua vida, filha. Deus tem um plano na sua vida, filho. Ramanagashúria, vem. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Onde está a segunda pessoa para Jesus? Ah, mais alguém? Tem mais um aqui, ó. Aleluia, vem aqui à frente. Aleluia, Deus está salvando, irmãos. Aonde Jesus está, a salvação. Aonde Jesus está, a reconciliação de vidas. Ramanagashurikanda Rablachéria. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Onde está a terceira pessoa para Jesus? Aonde está? Aonde está você? Nós vamos orar por essas vidas que aqui estão.
Há mais alguém que quer reconciliar nessa noite? Quer aceitar Jesus? Glória a Deus. Tem pessoas que estão doentes, enfermas. Você já acostumou com essa enfermidade, tá aí atrás. Você não veio. Eu te chamo agora, vem aqui. Tem pessoas que sofrem de doença, enfermidade, não veio aqui. Você tem um pouquinho de fé? Não, pastor, minha fé é tão pequena. Vem. Que vai multiplicar isso aí em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Os pastores podem orar, pastor? Os pastores que estão presentes. Aleluia, Jesus. Vamos impor as mãos e vamos orar. Quem está enfermo aqui para facilitar, mas vamos ungir. Em teu nome, Jesus. Amém. As irmãs do ciclo de oração também, se puderem orar. Quem está doente, enfermo? Levanta a mão assim. Quem está enfermo, doente? Vamos fazer um movimento aqui, vamos. Quem está doente, vem para o lado esquerdo. Tem mais uma jovem aí? Quer falar alguma coisa? Quem está doente, vem para o lado esquerdo aqui, rapidinho. Nós vamos ungir para cura. Aleluia, Jesus. Levanta a mão assim para a gente ver quem está doente, enfermo. Quem quer um milagre, cura. Corre aqui para frente, corre. Fica a mão levantada assim, só um pouquinho para a gente ver. Os obreiros, olha aí, ó, quem está doente do lado esquerdo. Santo, poderoso e fiel. Amém, nós vamos ungir, nós vamos orar. Há mais alguém para Jesus? Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus vai te surpreender nesta noite em nome de Jesus. Deus vai te tocar nessa noite. Toque Ele pela fé. Nós vamos orar aqui por essas duas almas que se renderam ao Senhor Jesus. E os obreiros podem orar, podem ungir. Em nome de Jesus. Tem óleo aí? Tem óleo aí? Tem óleo aí para unção? Pastor Rosivaldo, pega aqui o óleo aqui. Aleluia. Vamos orar. Escreve a nova história. Meu filho,